segundo vice, Renato Oliveira, onde estarei representando a Câmara na reunião da SIC. Senhor presidente, nobres pares, colegas vereadores, a todos aqueles que nos acompanham através dos canais oficiais da TV Câmara e também pelas redes sociais. Bom, eu quero falar hoje um pouquinho a respeito de uma data que ela é muito importante, foi um marco, sem dúvida alguma, muito importante no passado, mas tem um impacto muito grande, que é a conquista do voto feminino. A conquista do voto feminino, ele é comemorado agora no dia 24 de fevereiro, e enquanto mulher, enquanto presidente da Procuradoria Especial das Mulheres da Câmara de Vereadores, a gente sabe o quanto as mulheres tiveram uma história de lutas para garantir direitos básicos, direitos esses que eram direitos de frequentar a escola, de serem alfabetizadas. E aqui a gente precisa lembrar que isso só aconteceu, de fato, em 1827. Até então, as mulheres não tinham direito a receber a educação, a serem alfabetizadas, a participar ativamente da sociedade. Então, a gente teve conquistas importantes, como as meninas liberadas para frequentarem a escola, a publicação, né, de direitos das mulheres e injustiças dos homens. Mulheres, em 1879, conseguiram acesso às faculdades, mas isso abrangeu uma pequena minoria, né, as mulheres que tinham condições financeiras. Então, a gente também teve uma certa exclusão. Em 1910, nós tivemos a criação do primeiro partido político que foi criado, e a gente precisa lembrar desses movimentos, porque, de fato, quando a gente fala até da questão do feminismo também, de que é a busca por direitos iguais na sociedade, nada além disso. E muitas vezes a gente acaba vendo e tendo uma questão distorcida do próprio feminismo em si, mas é a luta pelos direitos iguais entre mulheres e homens. E isso é uma pauta que acredito que seja compartilhada entre todos nós. Nós tivemos, então, em 1932, essa conquista importante, que é celebrada agora no dia 24 de fevereiro, a Procuradoria Especial da Mulher, em parceria com a Coordenadoria da Mulher, vai fazer algumas ações em escolas com a nossa juventude, principalmente para estimular as pessoas que valorizem o seu voto, que acompanhem a política, que façam a diferença, porque a gente sabe que tudo, professor Zanquim, do preço do medicamento, a hospitalização, tudo está na política. Então, o quanto é importante que a gente se aproprie mais desses espaços e fazer com que a juventude participe mais da política, porque a gente precisa renovar, promover o interesse das pessoas para que elas olhem a política não como algo ruim, mas como algo importante, participativo e bom, porque é isso. A política ela é uma ferramenta. A forma como nós vamos utilizar essa ferramenta pode ser boa ou ruim, mas são pessoas que fazem a política. Então, Berta Lutz, o movimento sufragista, tem uma série de mulheres que fizeram movimentos importantíssimos para que hoje as mulheres tivessem direito ao voto. Se passaram 90 anos dessa conquista, desde 1932, 91 anos, na realidade. E a gente ainda precisa fazer essa fala do quanto as mulheres ainda estão subrepresentadas, do quanto os partidos políticos ainda não estão promovendo ações de fato inclusivas, né, trazendo mais mulheres, buscando capacitar as mulheres, preparando essas mulheres para ocuparem os espaços. E a gente sabe que as mulheres têm uma jornada tripla, né, cuidam da família, têm o seu trabalho. As pessoas acabam querendo que as mulheres trabalhem como se não tivessem filhos e fossem excelentes mães, como se não tivessem o trabalho, e tudo isso gera uma sobrecarga muito grande. Então, a gente tem alguns dados que são muito importantes. A gente sabe que a maioria da população brasileira é composta por mulheres. Nós somos 52% da população. Porém, a nossa representatividade é um pouco superior a 15%. Nos espaços das câmaras, nas prefeituras, nos espaços de decisão, onde a gente precisa, de fato, estar. Foram eleitas 302 mulheres contra 1.394 homens para a Câmara dos Deputados.
Senado, Assembleias Legislativas e governos estaduais. A gente sabe que isso é reflexo de uma série de questões que são extremamente complexas, que vem desde o estímulo, o incentivo às mulheres dentro dos partidos políticos, até as questões de fato de fazer com que as mulheres vejam o quanto é importante também votar. Mas os dados, eles refletem uma desigualdade entre homens e mulheres no Brasil que é importante ser abordada. E por isso a gente vem aqui para falar: votem, mulheres, estejam na política, façam parte, conquistem, né? E estejam atentas, porque cada vez mais a gente observa o quanto faz falta as mulheres estarem aqui nesses espaços, trazendo ideias, falando sobre proposições, pensando em projetos. E ainda me entristece um pouco a gente ver números tão alarmantes com relação à violência contra as mulheres no nosso país. Nós tivemos só em janeiro deste ano 3 feminicídios contra 6 feminicídios o ano passado, o ano inteiro. Então, em um mês, nós tivemos metade do que tivemos no ano passado. E, sem dúvida, isso reflete a necessidade de políticas públicas de amparo, de proteção, fazendo com que as leis sejam rígidas, sejam cumpridas, mas que a gente tenha um movimento, e isso eu acho que é muito importante, não pode ser apenas as mulheres falando pelas mulheres. A gente precisa conscientizar e precisa trazer o público masculino para essa luta, né? Nós precisamos de, talvez, criar uma campanha, um movimento, até desta Casa Legislativa, porque nós temos pessoas aqui que são, sim, preocupadas com essa pauta também, que representam o todo, né? Nós não estamos aqui para representar apenas homens ou mulheres. Peçam a parte, né? Representamos a comunidade, mas quem sabe a gente lança aqui Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, e seria muito importante ter a participação ativa de vocês nessa pauta. Mas eu quero trazer um vídeo que reflete um pouquinho dessa dificuldade, dessa desigualdade das mulheres ocupando esses espaços. Congresso Nacional, governos estaduais. Existe uma diferença importante entre o Brasil real e o Brasil político. E isso só vai mudar quando as mulheres participarem com representatividade da vida pública. Mais mulheres na política. A gente pode, o Brasil precisa. Justiça Eleitoral, 90 anos pela democracia. E aqui eu quero trazer algumas conquistas que foram, sem dúvida, muito impactantes na vida da população como um todo, especialmente das mulheres. Em 1962 foi criado o Estatuto da Mulher Casada. Em 74 elas conquistam o direito de portarem um cartão de crédito. Em 77 a lei do divórcio é aprovada. Em 79 elas garantiram o direito à prática esportiva do futebol. Em 85 foi criada a primeira delegacia da mulher. Apenas em 1988, a Constituição brasileira passa a reconhecer as mulheres como indivíduos iguais em direitos e deveres aos homens. Em 2002, a falta da virgindade deixa de ser motivo para anular o casamento. Em 2006, foi sancionada a Lei Maria da Penha. Em 2015, aprovada a Lei do Feminicídio. Em 2018, a importunação sexual feminina passou a ser considerada crime. E em 2021, é criada a lei para prevenir, reprimir e combater a violência política contra as mulheres. Então, a gente tem uma série de legislações que amparam as mulheres, mas a gente precisa cada vez mais demonstrar a importância delas ocuparem esses espaços. E a gente vai ter um ato muito importante e muito bonito aqui. Eu sempre costumo dizer o quanto me orgulha as mulheres dessa casa, vereadora Gladys, porque independente de partido aqui, Marisol, quando a gente faz um trabalho e a gente se propõe a esse trabalho pela Procuradoria Especial, as bandeiras ideológicas ficam de lado. E o que realmente importa é estarmos juntas trabalhando em prol da construção de políticas públicas pelas mulheres. Eu me orgulho muito do grupo que nós temos aqui na Câmara Municipal de Caxias do Sul, das minhas colegas vereadoras, e tenho certeza que a gente vai fazer um trabalho incrível esse ano
junto da Procuradoria da Mulher, levando informação para a comunidade, fazendo ações assertivas junto com a nossa rede de proteção às mulheres, porque o objetivo é esse. Mas eu quero deixar aqui esse desafio. Quem sabe a gente puxa, né, os nossos colegas vereadores puxem uma campanha Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher. Nós precisamos do apoio de vocês nessa causa. Obrigada.